Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro, está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Hoje nós estamos no feriado, dia da consciência negra, e fica o convite assim, para a intercessão. É dia de lembrar assim, da história do nosso país, quantas feridas existem na nossa história por conta da escravidão, do modo como os negros foram tratados durante tanto tempo e continuam a ser tratados em certas situações. É uma mancha assim, do nosso país. Um país católico que começou com a missa, mas que tem essa mancha grave na sua história, e vale a pena a gente meditar sobre isso hoje, interceder e rezar. Como é que nós podemos reparar isso pela nossa oração e pelas nossas obras de misericórdia. Não se trata de ideologia, não se trata de simplesmente uma visão política, mas se trata sobretudo do Evangelho. À luz do Evangelho, a gente, como brasileiro, precisa olhar para a nossa história e reconhecer que nós temos essas feridas abertas. Muitos cristãos lutaram contra isso, inclusive padres, sacerdotes lutaram contra isso, mas nós temos essa chaga no nosso país e que a gente possa meditar sobre isso e reparar com a nossa intercessão e com obras de misericórdia. Dito isso, estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Meus irmãos, nós estamos diante desse trecho do Evangelho de Lucas, em que, ao longo do Evangelho de Lucas, isso fica claro em vários momentos, Jesus está numa subida.
numa subida para a cidade de Jerusalém, que ficava no Monte Sião, ou seja, ficava no local mais elevado. Por isso, todo o Evangelho de Lucas é uma subida de Jesus até Jerusalém, o lugar da sua morte, o lugar onde ele vai se ofertar inteiramente, derramando o próprio sangue para gerar salvação. Eles, nesse trecho do Evangelho, eles já estão se aproximando de Jerusalém, como diz o início do trecho que nós lemos hoje. Então, eles estão chegando em Jerusalém. Jesus sabe que é o local onde ele vai dar a vida, mas ele sabe, como diz o Evangelho, que os seus discípulos, aqueles que o seguiam, estavam imaginando que a glória de Jesus, no sentido do seu reconhecimento público, estava chegando perto. E Jesus, para curar, para ir contra esse pensamento triunfalista dos seus discípulos, que queriam seguir um Messias glorioso, esplendoroso, reconhecido pela opinião pública, com muito sucesso nesse mundo, eles estavam errados, porque na verdade eles estavam seguindo o Messias pronto para dar a vida, o servo sofredor. E então Jesus, para curar essa mentalidade dos discípulos, digamos assim, ele conta essa parábola. E nessa parábola que nós acompanhamos, existem, digamos assim, 3 grandes personagens. Um personagem individual, que é o rei, o Senhor queria ser coroado rei, inclusive no outro reino. Existem o segundo grupo de personagens, um personagem individual, um segundo personagem, digamos assim, que é o grupo dos servos desse Senhor, desse rei, e um terceiro grupo de personagens, que são os compatriotas daquele rei, que não queriam, que queriam que ele se afastasse, que ele não reinasse sobre eles. A gente percebe que esse terceiro grupo, aliás, esse terceiro tipo de personagem, esse grupo dos compatriotas que não querem saber do rei, representam aquelas pessoas da humanidade que não querem saber de Deus, que se esqueceram de Deus e que não se abrem para o anúncio do Evangelho. Essas pessoas, elas teimam em lutar contra o rei, mas é impossível vencer esse rei, porque é impossível vencer a verdade, é impossível vencer o amor infinito, a verdade, são invencíveis. Então essas pessoas ficam dando murro em ponta de faca, não querem se converter, dizem como Lúcifer, não servirei, e terminam o Evangelho de hoje se perdendo, terminam na morte, terminam no fracasso total. O outro grupo de personagens são os servos desse Senhor coroado rei. E é interessante que a gente poderia pensar assim, olha, esse grande grupo das pessoas que se revoltam contra o rei, que são contrárias ao rei, claramente contrárias ao rei, elas vão se perder. Então, o grupo dos servos certamente vai se salvar, mas não é bem assim. Não é o fato de ser servo que já garante a salvação. É preciso ser servo fiel. Percebam que um desses servos, ele acaba se dando mal na história. O pouco que ele tem lhe é tirado. Ou seja, é um símbolo também da perdição. Os que se perdem não são somente aqueles que explicitamente, que claramente se voltam contra o rei, mas aqueles que se identificam como servos do rei, mas não são fiéis. Cuidado, pessoal, nós podemos ser esse servo. A gente pode não ser aqueles que no meio da humanidade claramente se revoltam contra Deus, falam mal de Deus, não querem saber das coisas de Deus. A gente pode ser como esse servo, que aparentemente é um funcionário normal, é um servo. Muitos talvez achassem que ele era bom, o patrão confiou nele, mas no fim das contas ele não foi fiel. Ele guardou o dinheiro recebido e não multiplicou. Ele foi infiel. Ele não foi fiel no pouco. Ele não foi fiel naquilo que lhe foi confiado. Às vezes a gente pode cair na tentação de se esconder por trás, por exemplo, de funções. Eu sou o coordenador disso, eu recebi tal encargo da igreja, da comunidade, então já está tudo resolvido. Não. Você é servo, mas é preciso ser um servo fiel. Um servo tomado pela soberba,
um servo tomado pela preguiça, um servo tomado pelo egoísmo e por tantas outras chagas da alma, doenças da alma, esse servo não encontra salvação, embora seja servo. É preciso ser servo fiel, como os 2 primeiros servos aqui. O que multiplicou em 10 vezes o dinheiro recebido do patrão e o que multiplicou em 5 vezes. Esses foram fiéis no pouco que lhes foi confiado e lhes foi confiado ainda mais. Por quê? Porque eles foram se preparando aos poucos, foram mostrando confiança, firmeza, fidelidade. É esse tipo de servos que nós somos chamados a ser. Agora percebam, aqui tem 2 coisas que eu queria convidar para a nossa meditação. Primeiro, reconhecer que você recebeu dons de Deus. Em outros evangelhos se trata de talentos, mas a mensagem é muito parecida. Nós recebemos de Deus dons, talentos, graças. E é preciso reconhecer isso. É soberba. É uma profunda ingratidão dizer que nós não recebemos nada de Deus. Que não temos nenhuma graça, que não temos nenhum dom, que não temos nenhum talento. O Senhor nos confiou graças. A gente pode até dizer, confiou para um mais do que para outros. Não interessa. Deus confiou a cada um de nós, sem exceção, graças, dons, talentos. Primeira coisa, reconhecer, com profunda gratidão a Deus. Não com um sentimento de soberba, eu sou assim, eu tenho essa qualidade. Não, mas com uma profunda gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Se Deus me deu o dom de servir, bendito seja Deus. Se Deus me deu o dom de organizar coisas para servir os irmãos, bendito seja Deus. Se Deus me deu o dom de formar, ser um instrumento de formação para as pessoas, bendito seja Deus. Se Deus me deu o dom de ser, como a gente diz aqui no Ceará, desenrolado para resolver as coisas, bendito seja Deus. Se Deus me deu o dom da música, bendito seja Deus. Seja o que for, o dom de escutar as pessoas, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Reconheça na sua oração. Quais são os tesouros preciosos, os dons que Deus me concedeu? Esse é o primeiro ponto. E colocar mesmo, não por soberba, não por orgulho, não por vaidade, mas com profunda gratidão a Deus. E segundo, o que você tem feito para multiplicar essas graças? Porque o servo preguiçoso que fica parado se perde. Ele recebeu dons, talentos, reconhece que recebeu, mas ele não se esforçou, ele não multiplicou. Tudo bem, Deus lhe deu talentos, dons, música, por exemplo. Você tem colocado isso a serviço? Se colocado realmente a serviço, como o último dos últimos na música? É a formação. Você tem se aberto para isso com toda a fidelidade, humildade, docilidade, conforme o carisma. Seja qual for o dom, como você tem multiplicado? Ou será que você tem ficado parado, escravizado, paralisado? Ou será que você tem colocado em prática, se servindo, se consumindo, para assim, pela graça de Deus, e multiplicando essas graças? Como caminho de santificação para si e como caminho de salvação e de serviço para os outros. Vamos meditar sobre isso, meus irmãos. Assim, o Evangelho de hoje é muito rico e nos coloca pontos muito concretos para a nossa oração pessoal. Então, sigamos nessa oração, conduzidos por Nossa Senhora Pietá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.